Querido Valente, querida Valentina, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta live da Chave, a 24ª live, 24º encontro aqui, toda quinta-feira às 8 7 da manhã. Toda quinta-feira eu estou aqui para te entregar uma chave, uma estratégia, uma habilidade, uma técnica, uma lição, um princípio, uma regra, enfim, um conhecimento para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. E hoje o tema é o seguinte: o que fazer quando desanimar? Hoje eu vou te entregar um manual para você ressuscitar o ânimo na saúde, nos estudos, no trabalho, e você pode aplicar também em outras áreas da sua vida. Mas hoje a gente vai ter um foco de ressuscitar o ânimo nessas 3 áreas, que para mim são áreas fundamentais. Todo ser humano deseja, tem algum desejo. Ou ele está latente, ou em algum momento vai latejar na vida. Eu chamo a saúde, estudo e trabalho de área 7, que são as iniciais. SET. Então hoje a gente vai aprender aqui, eu vou te entregar um manual para você ressuscitar o seu ânimo. E eu já quero começar com um aviso também, um alerta, porque não há tristeza que não passe, nem alegria que dure para sempre. Eu quero que você marque isso, que não há tristeza que não passe, nem alegria que dure para sempre. Nossa vida foi, é e sempre será de altos e baixos. Isso é importante que você saiba, é importante que você carregue contigo ao longo da sua vida. Embora a nossa vida seja repleta de altos e baixos, existe uma maneira de você reduzir a frequência e a intensidade desses momentos mais para baixo, mais down, com desânimo. E também existe uma maneira de você restabelecer o foco, a disciplina, a motivação. Ou seja, jogar a vida lá pro alto, que é isso que você merece. A live de hoje é isso, vai nesse sentido, de te entregar essas chaves para você reacender o seu ânimo. E também vai no sentido de um outro princípio, aqui, esse vem do Nietzsche, que o Nietzsche geralmente diz que aquilo que não me mata, me fortalece. Então, a gente sabe que o desânimo, ele não só desanima, óbvio, mas o desânimo, ele te tira o foco, capacidade de concentração, te gera frustração, estresse, e muitas vezes isso vai se acumulando, vão se empilhando pensamentos, comportamentos e sensações ruins que te impedem depois de se reerguer. Então você pode pensar já, a partir de agora, no seguinte, nesse princípio que o Nietzsche falou e que eu carrego comigo também: aquilo que não me mata, me fortalece. Bom, na live de hoje a gente vai ver também. Tudo isso está relacionado à autoconsciência, autoconhecimento e autossuperação. Receba então minhas boas-vindas de novo, principalmente se você é novo ou nova por aqui. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia e eu estou aqui para ser o seu professor, seu mentor e o seu consultor de autossuperação e superação. Ou seja, superação externa e autossuperação. Não existe superação de desafios e problemas externos sem autossuperação de limitações internas. Isso é importante que você também grave contigo. Eu escreveria isso agora se eu tivesse um papel, se eu tivesse com um celular na mão. Eu daria um jeito de escrever isso, porque não existe superação de desafios e problemas externos sem autossuperação. Superação externa, por exemplo, se você quer montar um negócio, se você quer vender alguma coisinha, supor que seja um doce ou seu serviço, alguma coisa, você vai precisar de superação externa também para conquistar novos clientes, para montar o seu negócio. E para conquistar novos clientes, por exemplo, às vezes você precisa se autossuperar. Às vezes você tem vergonha de oferecer o seu produto ou o seu serviço, e aí você precisa trabalhar essa vergonha. Ou tem medo de fracassar, você precisa trabalhar esse medo de fracassar. Isso é limitação interna, aquilo que te impede de ir em direção e colocar o teu negócio funcionando e chegar até os clientes, que talvez precisem daquilo que você queira vender, queira oferecer. Então, isso seria superação, esse desafio de encontrar os clientes certos e oferecer o que você pode. Autossuperação
é começar a remover essas coisas que te impedem de tocar esse seu negócio, seu projeto. Mas também se aplica em várias áreas. Se você quer passar em concurso público, a gente sabe que depende de edital, quando esse edital vai ser lançado, o nível de dificuldade, a competitividade, né? Quantas pessoas vão se inscrever para ele, qual vai ser a banca. Então tudo isso é desafio externo. E para você ir bem e superar esse desafio externo, você precisa estar bem internamente. Você vai ter que se superar, né, em vários sentidos. Tem alguns que são habilidades técnicas, por exemplo, né? Se você não faz uma boa revisão ativa, é importante fazer ou saber fazer, né? Usar uma técnica de revisão ativa para estudar para concurso público e para outras áreas também da vida. Mas vamos pegar aqui o exemplo do concurso público. É importante você saber uma revisão ativa, espaçada. Se você não dominar, você precisa aprender. Mas às vezes você mesmo se autolimita para aprender. Você procrastina muito. Já entra em campo de batalha com o jogo perdido, pensando que não vai conseguir passar, não vai conseguir ser aprovado ou aprovada. Ou demora muito para entrar em campo de batalha, porque estava pensando, estava insegura. Né? E você teve que superar-se internamente para conseguir entrar em campo e começar a estudar como deveria para poder ter chances de passar em um concurso público. Então, mais uma vez reforçando, não existe superação de desafios e problemas externos sem autossuperação. Eu estou aqui para te ajudar. Você deve estar se perguntando como eu faço isso, Edu, como eu me supero, como eu supero esses problemas externos, né? E existe uma maneira, né? Ou seja, se você conseguir identificar os seus sabotadores internos e trabalhar esses sabotadores, cada sabotador que você identifica e começa a trabalhar ele é uma oportunidade de se auto-superar. E aí você se supera com consciência e intencionalidade. E é por isso que eu estou aqui para te ensinar a identificar e vencer a autossabotagem em 10 semanas para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já clica aí para curtir. Curte para apoiar não somente esse que vos fala, mas também esse tipo de conteúdo. E se possível, compartilha também para que outras pessoas que talvez estejam precisando se reanimar, reacender as chamas do ânimo para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos estudos delas, tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Né? Então, pode compartilhar com essas pessoas. Como é de praxe, separa aí o seu cafezinho, a sua água, o seu suco, porque hoje tem aula, hoje tem conteúdo profundo. Esses são os nossos encontros mais profundos aqui, são encontros mais densos, não são tensos, são densos, né? Tem muito conteúdo. Às vezes as pessoas entram aqui na live querendo um hackzinho, uma técnicazinha. Já é para aliviar o desânimo, então me fala aí uma coisinha. O que? Eu escuto música? Se eu escutar música eu vou conseguir me erguer aí o meu ânimo. Eu leio algum livro legal. Como é que é? Me fala. As pessoas querem uma técnicazinha. Mas eu não estou aqui só para ensinar uma técnica. Geralmente uma técnica, quando eu ensino, ela vem com uma base, ela vem com um fundamento, ela vem com reflexão, ela vem com ideias, né, que permitiram chegar a essa técnica. Então eu explico para que você entenda de onde ela vem, qual é o poder dela, se eu já apliquei, se meus mentorados já aplicaram, se funcionou, como funcionou, quais as dificuldades a gente encontrou. Então, estou aqui também não só para entregar as técnicas, as estratégias, mas para explicar a base, os fundamentos delas. Isso aqui é aula de verdade. Então, se estiver chegando aqui, já chega disposto a aprender, já chega com o coração e com a mente aberta, disposto a anotar também o que tem aqui, que eu vou te ensinar. Isso aqui não é só uma aulinha de técnica, de ter uma técnicazinha para usar e ficar alegre, né? Tipo bobo alegre. Tem um amigo meu que adora chamar as outras pessoas assim de bobo alegre. Então, não é isso. Aqui é aula, tá bom? Tem conteúdo, tem profundo, tem reflexão crítica aqui também. Você vai ver, eu vou te apresentar aqui também 6 tipos de autossabotadores internos que podem estar relacionados ao desânimo. É o que eu chamo de a verdade sobre o desânimo. E eu vou te explicar isso, mas vamos pensar aqui de maneira mais... Começar pelo começo, sempre. Aqui, né? Desânimo, o que é isso? A gente estava falando aqui, mas
Olha só, desânimo às vezes é muito parecido com esse sentimento quando a gente tem um relacionamento com alguém e esse relacionamento ele vai se esfriando. Mas no começo de um relacionamento, como é que é? Quando você encontra alguém que ali a química bateu, o que é a chama, né? A vontade, desejo de estar com essa pessoa, de passar tempo junto, de conversar, de trocar mensagens, pele com pele, né? Quando você está em um relacionamento assim, não tem tempo ruim. Você quer ficar com essa pessoa, você está motivado, você vai fazer de tudo para estar ali. Mas quando esse relacionamento ele começa a esfriar, quando você começa a perder a vontade, né, por exemplo, vontade de conversar com a pessoa, isso já é um sinal de que as coisas estão esfriando. Quando você já não sente aquela vontade de escrever as mensagens picantes ou mensagens carinhosas também, ou quando você já é meio que afetado pela vontade de evitar, né? Você já está tentando evitar o contato com essa outra pessoa. A chama começa a apagar dentro de você. Você já começa a evitar, falar menos, já não quer encontrar. E o relacionamento então esfria e você se afasta. Independente se a outra pessoa é bonita, inteligente, valente, guerreira, trabalhadora, né? A chama às vezes se apaga. Você se afasta. Você perde o interesse. E isso daí é como essa chama, né, que ardia dentro de você no relacionamento, ela pode deixar de arder. E isso não serve só no relacionamento com a outra pessoa. Também se aplica na saúde, no estudo, no trabalho e em outras áreas da vida. Por exemplo, na alimentação. Quando essa chama se apaga, né, que é o desinteresse, é o desânimo que está batendo, vamos supor que você tenha começado a se alimentar bem. Você disse, semana que vem eu vou começar a me alimentar bem. Começar a parar de comer doce, besteirinha, né, reduzir o açúcar e também a gordura. Antes estava comendo muito fast food, era hambúrguer, pizza. Eu vou comer, se antes eram 4 vezes por semana, eu vou comer 1 vez, 2 vezes, né? Só no final de semana. Dia de semana eu vou ser impecável, vou comer saudável. À noite vai ser saladinha, de manhã um bom café da manhã, um almoço, comer no horário. E aí você começa lá empolgadão e começa a se alimentar bem, cuidar da sua alimentação. Você tem um horário, você tem um menu mais ou menos quem quer se alimentar bem precisa de um menu, né, da semana, ou ter ideia daquilo que você vai comer. Comprar tudo isso precisa de um breve planejamento e a compra dele, né, para tornar tudo mais fácil. E aí você consegue. E aí você vai mantendo isso 1 semana. Vai mantendo uma boa alimentação 2 semanas, 3 semanas, 4, 5. Às vezes você consegue manter, né, por 2, 3 semanas, por 2, 3 meses. Mas aí às vezes você não percebe, quando vê já está comendo de novo doce exageradamente. Encontrando com os amigos, vários lugares, comendo hambúrguer, pizza, sem controle. E aí você está perdendo o quê? Você desanimou naquela tarefa, naquele método, naquela meta que você estabeleceu de se alimentar bem, com menos doce, menos besteira, menos gordura, nos horários. Mas aí você perdeu, você meio que desanimou, se perdeu, às vezes você nem percebe por quê. Alguns momentos as pessoas pensam que, fez uma viagem, quando retornou, né, você mudou um pouco a rotina, retornou, e aí pensa que foi a mudança da rotina. A gente vai ver que não é isso. Não é isso, as coisas é muito mais profundo do que isso. Quando vem um desânimo mesmo, que você não quer pegar nos livros para estudar, que você não quer manter, você até quer, né, mas você não sente forças de se alimentar bem nos horários, porque dá trabalho, né? Dá trabalho para se planejar, para comprar as coisas, deixar ali, preparar. Dá trabalho. Então, na alimentação é isso. Também acontece no exercício. Você começa lá na academia, na corrida, você começa super bem, mas às vezes você, quando percebe, já diminuiu. Já ia 3, 4, já era 5 vezes na semana, diminui para 3 e tá 1 vez na semana ali, outra semana não. Nos estudos a mesma coisa. Tanto para concurso como para curso também. Cursos online, né? Se você está querendo melhorar em alguma coisa, provavelmente você pode fazer um curso online para melhorar suas habilidades técnicas, hard skills ou soft, né? Soft skills seriam as habilidades mais comportamentais, comunicação,
comunicação, liderança, trabalho em equipe. Então, ética também, né? Como se comportar eticamente também no ambiente de trabalho. Então, tem várias atividades. E aí você começou a estudar em um cursinho ali online, mas você desanimou, aí perdeu. Meio que perde o time, às vezes, né? Às vezes tem as aulas lá, você tem que entrar ali. Isso acontece muito em quê? Uma evasão grande. Curso de idioma. Você começa animado, desanima, né? Porque veio frustração, não tem os horários, né? A vida começou a acontecer e mais, e você não conseguiu. Então acontece em vários aspectos da vida. O desânimo ele chega, né? Esse ardor antes, aquela chama que estava lá, ela se apaga em todas as áreas da vida, não só no relacionamento afetivo, está sendo no romântico, afetivo com outra pessoa, mas também nessas áreas, saúde, estudo, trabalho e outras mais. No trabalho, às vezes para procurar emprego. Tem gente que começa animada e depois vai desanimando. Por quê? Porque não encontra, ou vai fazendo as entrevistas, mas não passa, ou seja, não avança muito nos processos seletivos. Tem gente que quer mudar de emprego e aí tenta uma vez, 2 vezes, e aí fala, não, vou continuar aqui mesmo, né? Tá tudo bem. Então ela se dá por vencida, aí bate um derrotismo e ela aceita continuar num trabalho em que ela não deseja, que faz mal para ela muitas vezes, em vez de pensar em como melhorar, né? Mas como ela desanimou, ela está com dificuldade de reanimar, né? De ressuscitar o ânimo para correr atrás de um novo emprego. Isso também acontece para as pessoas que estão buscando renda extra, né? Às vezes as pessoas já estão com emprego, mas elas precisam e desejam uma renda extra para dar uma melhor qualidade ali de vida para os filhos ou em casa, ou para comprar coisas para si, ou para viajar, se quer fazer uma viagem. Então, acaba afetando buscar e colocar em prática atividades de renda extra, por mais que tenha um trabalho. Às vezes bate esse desânimo, né, nessa tarefa de encontrar uma renda extra. Então vê que o desânimo ele afeta em várias áreas da vida, né? E ele te limita também. Então o desânimo ele não só fica ali, também não é só ficar para baixo um dia, 2 dias. Não, o desânimo ele até pode acontecer, né? Isso acontece muito. Quem tem um mínimo de autopercepção vai vendo que às vezes você está mais estressado, o desânimo baixa. Está mais ansioso, tem o desânimo também. Está mais estressado, o desânimo aumenta, né? Está mais ansioso, o desânimo também aumenta. A tua energia baixa. Isso é normal. Isso todos os dias você vai ter oscilação. Mas o desânimo que eu estou falando aqui é um desânimo mais persistente, né? Ele não chega a ser o desânimo de anedonia, algum estágio pré-depressão, coisas do tipo, né? Eu não estou caindo aqui para o lado clínico. Eu estou dando aqui como um desânimo, que é esse que você se perde completamente do teu foco, da direção, da tua meta, do objetivo. Você tinha uma direção ali, você tinha um objetivo já claro, já tinha começado, né? Como esse que eu citei aqui da alimentação, ou dos estudos, ou do trabalho. Então você estava ali nessa pegada, mas no meio do caminho a coisa desandou e aí você não consegue pegar no tranco de novo. Isso já aconteceu com mentorados meus, por exemplo, nos estudo para concurso e também, vamos colocar aqui, no trabalho, né? Como perdeu o emprego, depois para reencontrar outro emprego, se recolocar no campo de trabalho de novo, ele teve grande dificuldade. Encontra dificuldade ainda. Então, por quê? Porque ainda bateu um desânimo e não consegue ainda utilizar as ferramentas para se reerguer. Eu tenho uma mentoria avançada em que eu trabalho esse tipo de coisa também, porque tá relacionado a autossabotagem, né? Isso a gente vai ver. Então, o desânimo, ele afeta de maneira persistente várias áreas. Não é só esse desânimo muito pontual, de um dia, de outro. Não, ele é algo muito mais profundo. Então, por quê? Talvez você esteja se perguntando agora, por que desanimamos? Por que a gente desanima dessa forma, assim, mais profunda, né? Às vezes, a gente pensa que uma decepção amorosa, é uma demissão, é a demissão do emprego, é uma reprovação em uma prova, ou não estar indo bem em algum curso. A gente pensa que tudo isso é a verdadeira raiz do desânimo. Nunca é só isso. Nunca é só isso. Nunca é só decepção amorosa, o desemprego, ou uma demissão, uma reprovação em uma prova.
ou não está conseguindo estudar para a prova. Nunca é só isso, gente. Isso daí foi o gatilho de um problema real. O problema é mais profundo, é outro. E a gente vai falar sobre esse problema aqui. Quando as pessoas falam sobre desânimo, é como se fosse só uma falta de motivação, né? E não é só falta de motivação, tem mais do que isso. Então, qual é a verdade sobre o desânimo na saúde, no estudo e no trabalho, principalmente nessas áreas? A verdade é essa, você provavelmente tem algum sabotador interno que desativa ou te desanima em vários momentos da vida, né? Eles são os gatilhos. Alguns gatilhos são esses, né? Da reprovação. Se você for reprovado em alguma prova, isso talvez te gere uma frustração tão grande que você tem, depois você tem uma dificuldade imensa para se reerguer. Se você não foi bem numa prova, às vezes, de um curso. Você pode até lembrar como você lidava no colégio, mas no colégio muitas vezes, a gente conseguia ir bem, apesar dos pesares. Ou na faculdade, né? Como você lidava com notas ruins? Você se frustrava muito, pensava já que era burro, que não ia aprender aquilo e que aí sim você começava a estudar só para passar de ano. Ou você falava, vou pegar isso aqui, eu vou dar jeito, vou aprender essa parada aqui na marra, vou dar um jeito. Nem é na marra, né? Muitas vezes é com técnica que você aprende. Você começa a identificar as coisas que você estava tendo dificuldade, vai um processo meio que intuitivo lá. Hoje em dia é importante que seja consciente, mas no colégio muitas vezes é mais intuitivo. Na faculdade também, né? Por mais que você tenha ali em alguns momentos conteúdos ou disciplinas de metodologia de estudo, muitas vezes você não associa ir mal em algumas disciplinas, alguns conteúdos, porque você pensa que é burro, mas não, você só precisa ter o tempo para estudar do jeito certo, utilizando as técnicas certas e também o comportamento certo, base comportamental. Costumo dizer aqui que não adianta nada ter técnica se você não tem uma base comportamental sólida. Eu uso um princípio, eu te ensino esse princípio aqui agora, outra coisa para você marcar, deixar tatuado na sua mente. Se fortaleça para estudar e estude para se fortalecer. Primeiro você se fortalece para estudar e aí você estuda para se fortalecer. Você se fortalece para estudar como? Entendendo, por exemplo, sobre desânimo. Quando você desanima ou entendendo sobre autossabotagem, você está se fortalecendo comportamentalmente, emocionalmente também. Para quê? Para quando começar a colocar as técnicas em prática, não ficar patinando, não procrastinar tanto, não parar e voltar, não desanimar e não se reerguer. Então, é importante. Vamos começar então aqui já com a primeira. Se eu falei que a verdade sobre o desânimo é que você se sabota. Você provavelmente tem algum autossabotador. Eu não estou entrando aqui em méritos clínicos. Quero deixar isso aqui bem claro. Tá bom? Estou tratando de uma debilidade da vida interior que tem esse poder, DVI, né? Eu chamo de DVI, uma debilidade da vida interior, que uma delas é autossabotagem, que ela tem o poder de te desanimar. E aí, muitas vezes, você não tem clareza sobre isso e pensa que o desânimo veio só de, eu viajei, né? Eu estava aqui mantendo minha rotina de boa alimentação, mas não, eu viajei a trabalho, mudou a rotina, voltei e não consegui retomar. Não é só isso, né? Provavelmente você tem um sabotador, você já tem um certo comportamento, um padrão de comportamento e pensamento que ao primeiro gatilho você já cai, você já escorrega. Você não tem uma base comportamental sólida ainda, né? Porque você não sabe qual você às vezes até sabe um pouquinho o gatilho, mas não sabe qual é a raiz. E vamos buscar essas raízes aqui, essas verdades. Vamos entender pelo menos 6 autossabotadores que podem estar te desanimando. E depois a gente vai partir para uma parte mais prática, né? Eu vou te passar aqui outra parte do manual. Já falei que o manual aqui ele não é isso de primeiro vira à direita, primeiro vira à esquerda, né? Ou primeiro beba água de manhã, 300 ml, saia daí, escute uma música. Isso, não pegue no celular por 1 hora e aí terás ânimo para sempre. Não, esse não é o manual. O manual aqui tem uma base e tudo isso aqui é manual, tá bom? Tudo isso aqui é um conhecimento que
você precisa internalizar, entender e aplicar na sua vida para reacender o seu ânimo no estudo, na saúde e no trabalho. Mais uma vez, se você está gostando dessa live, desse conteúdo, se você vê valor nele, já curte. E se você não está inscrito aqui no canal, é para se inscrever. Sabe por quê? Porque eu considero o meu aluno, meu mentorado, minha mentorada oficial aqui da Live da Chave, aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal do Instagram, @edutefarias, e do YouTube, Eduardo Farias. E também essa é a primeira ação. A segunda ação é que me envie uma chave. Sabe aquele emoji da chave? Então, esse é o emoji da chave. Você deve estar vendo aqui, ó. Quem está vendo no Instagram está vendo aqui em cima, né? Tá em live da Chave 24 e tem uma chavezinha. E quem está vendo aqui no canal do YouTube está vendo aqui no meu crédito, Eduardo Farias de Pai, né? Que é a minha metodologia contra a autossabotagem, e está ali, Live da Chave, e tem uma chavezinha. Então, estão vendo isso? Então, me envia esse emoji para que eu saiba que você é aluno ou mentorado, mentorada oficial aqui da Live da Chave. E essas pessoas começam a entrar aqui no que eu chamo do meu reconhecimento. Meu maior reconhecimento também vão ser as pessoas que terão prioridade nas respostas, quando me fizerem mais perguntas, né? Terão prioridade nas respostas. E aqui eu também vou começar a separar o que a nossa avó falava, separar o joio do trigo, né? A nossa mãe também, mas começar a separar os curiosos dos comprometidos, os interesseiros dos interessados. Ou seja, tem aquelas pessoas que são só curiosas. Vou passar aqui para ficar aqui um minutinho, 2 minutinhos. Ela não dá nem chance de ver o conteúdo, qual é o tema, qual a relação desse tema, se esse tema tem a ver com alguma necessidade dela. Ela não dá tempo, ela só entra ali, vamos ver se está falando alguma coisa legal, né? Por isso que os grandes, às vezes grandes portais, né? Às vezes tem efeitos legais, as pessoas ficam, que legal, vou ficar aqui. Não, aqui é conteúdo denso mesmo, e não tem efeito mirabolante, né? Aqui sou eu explicando e você tendo que anotar, aqui nós dois, e um grupo, e você tendo que entender e aplicar também na sua vida, tá bom? Mas então tem a ideia de começar a separar os interesseiros das interessadas. E vou começar a priorizar os interessados e os comprometidos. As interessadas e as comprometidas. Essas serão consideradas minhas alunas, meus alunos, mentorados e mentoradas aqui da Live da Chave. Tá bom? Então, clica aí 2 ações. Isso é mais fácil que se inscrever em um curso online ou até mesmo na graduação, que você preenche vários formulários. Aqui é muito mais fácil. Deixa eu conferir de novo, ver se está tudo funcionando. Olha só, né? Eu tô olhando aqui no Face, eu nem sei se subiu direitinho. Tem que ver de novo. No Face não, no YouTube. Mas acho que tá bem. Se não, tá gravando aqui no Insta e depois eu passo pro YouTube. Vamos continuar aqui. Então, que sabotadores são esses, né? Eu separei aqui 6 sabotadores para você. 6 sabotadores para você começar a identificar na sua vida e saber se eles são as raízes do seu desânimo. E o primeiro deles é a falta de uma mentalidade de autossuperação. Quando você tem essa falta de mentalidade de autossuperação ou uma falta de mentalidade de crescimento, é porque você tem uma mentalidade fixa, né? Olha só, teve um estudo que foi feito em um colégio, se não me engano foi nos Estados Unidos, colégio com alunos do 6º ano. Então, um grande grupo um grande grupo de alunos foi dado uma tarefa. A tarefa era montar quebra-cabeça. E aí todos saíram muito bem, tiveram uma boa avaliação. Aí os pesquisadores pegaram esse grande grupo e dividiu em dois grupos. E aí para um grupo, eles chegaram e falaram, olha só, vocês conseguiram, né, ter uma boa avaliação na montagem ali do quebra-cabeça porque vocês eram inteligentes.
E aí, sim, aí eles escutaram isso, beleza. O outro grupo, né, o segundo grupo, os pesquisadores chegaram para eles e falaram: olha só, vocês foram bem avaliados no, na montagem do quebra-cabeça, porque vocês eram esforçados. Vocês eram muito esforçados. E aí eles falaram: beleza, tudo bem. E aí eles pegaram esses dois grupos e para cada grupo deles ele deu um conjuntos, né, os jogos de quebra-cabeça, mas com diferentes níveis: fácil, médio e difícil. Para cada um deles deu fácil, médio e difícil para aquele grupo de inteligente, que foi chamado de inteligente, e para o grupo que os pesquisadores chamaram de esforçados, deu os jogos também, fácil, médio e difícil. E olha só, qual foi o resultado da pesquisa? Isso daí eles estavam fazendo uma grande pesquisa com esses alunos do 6º ano de um colégio. Os pesquisadores chegaram no seguinte resultado: o grupo que tinha resolvido os jogos, né, de quebra-cabeça, que tinham sido chamados de inteligentes, eles tinham se dedicado a muito mais aos quebra-cabeças fáceis, a montar o quebra-cabeça mais fácil, alguns ali médios. E o outro grupo, o segundo grupo, que era aquele que tinham sido chamados de esforçados, eles tiveram uma tendência a montar os quebra-cabeça, os jogos de quebra-cabeça que eram mais difíceis. A maioria mais difícil e alguns médio. Olha só a diferença. E os pesquisadores perceberam que aqueles que foram considerados, o grupo 1, que era considerado inteligente, eles tinham um tipo de mentalidade, que era a mentalidade fixa. E o grupo que foi chamado de esforçado, né, os alunos que foram chamados de esforçados, eles desenvolveram um tipo de mentalidade que é a mentalidade de crescimento. Enquanto aqueles que foram chamados de inteligentes, eles pensaram: sim, eu já sou inteligente, então tá bom. Já é quase como que sou eu, beleza. Os outros assumiram que eram esforçados e decidiram ir bem, e pela dificuldade também. Então eles começaram a ver essa diferença, que aqueles que assumem uma dificuldade, olha só, aqueles que têm uma mentalidade fixa têm uma baixa motivação, e aqueles que são ou desenvolvem, né, têm uma mentalidade de crescimento, tem uma alta motivação. Enquanto o grupo 1, que foi chamado de inteligente, teve uma baixa motivação para fazer os mais difíceis, médio e mais difíceis, né, os jogos de quebra-cabeça, o segundo grupo, que foi chamado de esforçados, teve mais motivação para esses desafios. Isso na vida é justamente quando você lida com algum desafio na vida, se você tem uma mentalidade fixa, você vai ter muito mais dificuldade, sua motivação baixa. Se você consegue desenvolver uma mentalidade de crescimento, você está desenvolvendo também uma mentalidade de autossuperação, a partir de uma motivação também. Você começa a ver os grandes desafios não como um bloqueio, mas como uma oportunidade de se superar, de superar esse desafio. Então, olha só, quando você tem uma falta de mentalidade de autossuperação, aí é como você tem uma falta de mentalidade de crescimento também. Você tem uma mentalidade fixa. E aí você precisa trabalhar isso. Muitas vezes você tem uma mentalidade fixa e aí isso está te impedindo ou dificultando você reanimar o seu ânimo. Você desanima diante de algumas tarefas que são mais difíceis. Isso eu estou trazendo de um livro que se chama Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, né? Foi escrito por uma psicóloga dos Estados Unidos, uma pesquisadora da Universidade de Stanford. Então, Carol Dweck. Carol Dweck, ela escreveu esse livro e ela fez uma pesquisa, né, sobre esses alunos. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é importante que você saiba disso. Mentalidade de superação vai te ajudar a subir o seu ânimo. Quando você tem uma mentalidade... Quando você está desanimado, você precisa começar a pensar se aquilo é uma mentalidade ou por causa de uma mentalidade fixa sua. Se você talvez tenha recebido muitos estímulos, você é a pessoa inteligente, né? E aí você falou: não, já que eu sou inteligente, então não vou fazer tanto esforço. Ou, por outro lado, você teve estímulos negativos. Tu é burro pra caramba, né? Não vai conseguir isso. E aí você assumiu aquilo como se fosse uma verdade. Falou: não, realmente, sou burro, não vou conseguir. Por que eu vou me esforçar, né? Deixa pra lá. Isso daí não vai fazer diferença na minha vida. Às vezes é isso, né? Então, às vezes você desanima porque você se frustrou mesmo, né? Você se frustrou, você errou em alguma atividade, alguma tarefa, fracassou. E em vez de você procurar superar isso, você lida como algo que
que é o que é, né? Você vai partir para outra. E aí você se sente desanimado, você vai sentir o desânimo. Você começa a duvidar de si, e isso também te desanima, te desmotiva, te faz procrastinar. E aí você começa a entrar num efeito aí, bola de neve, né? De desânimo. E aí você vai desanimando, porque você duvida de si, né? Errou uma vez, duvidou de si, se desmotivou mais um pouquinho, aí procrastinou mais um pouco. E aí quando você vê, desânimo total que te trava de seguir em direção aos seus objetivos. E aí do desânimo só tem uma coisa: ou você permanece desanimado e não consegue tocar o seu projeto, ou você supera isso e parte para cima, né? Então aqui dando boas-vindas, não sei quem tá chegando aí: Fernando Cruz, a Tânia, o Bens, aí abraço. Manda aí uma chavezinha, um emoji da chave para eu saber quem tá por aqui. Vamos lá, boa, Bens. E vamos lá, vamos partir pro segundo. Qual é o segundo autossabotador, então, que pode te gerar o desânimo, né? Lembrando que às vezes a gente se sente desanimado não é porque foi por um término de um relacionamento, uma discussão com um amigo, ou uma discussão no relacionamento ou no trabalho. Às vezes a gente se sente desanimado de maneira permanente por outras razões. Eu estou aqui revelando que razões são essas. Quando você consegue identificar que razões são essas, você facilita, né, trabalhar esse desânimo. Ou seja, você está identificando quais são os sabotadores internos. Eu acabei de falar então sobre o medo, uma mentalidade, a falta de mentalidade de superação, né? Quando você tem uma mentalidade fixa, isso te dificulta superar, aumenta as chances de se desanimar. E agora a gente vai ver como o medo do fracasso. O medo do fracasso é o segundo autossabotador aqui que eu trago como um elemento que te desanima e te mantém muitas vezes no desânimo. É quando você... O que é medo do fracasso, né? Se você quiser saber mais, com mais detalhes, já falei sobre isso em uma outra live. Foi inclusive a live número 01 da terça-feira. Foi live, toda terça-feira eu faço as lives do martelo, né, às 8 e 7 da manhã aqui, e às quintas-feiras eu faço essas lives, que é a live da chave. Na live do martelo 01, eu falei sobre medo do fracasso. Então, se você quiser ter uma experiência e entender melhor, com mais profundidade sobre o medo do fracasso, você vai lá e assiste a live número 01. Ela está gravada aqui no meu perfil do Insta, mas também está no meu canal Eduardo Farias. Vamos lá, então o que é medo do fracasso? Então, é quando você sente, intui, né, você tem aquele sentimento que você acredita, né, às vezes você até acredita, que algo que você está fazendo ou vai fazer não vai dar certo. Isso é um pouco o medo do fracasso, né? Você já entra na batalha achando que vai perder. Então, isso é um tipo de medo do fracasso. Então, medo do fracasso é quando você define, por exemplo, um objetivo e acha que não vai alcançar. Aqui, se você, por exemplo, quer começar lá um negocinho, né, quer começar um negócio pessoal, quer vender doces, se você quer vender um docinho, você às vezes pensa que o seu objetivo é vender doces, brigadeiro, coisas do tipo. Você já entra pensando que ninguém vai querer, ninguém vai comprar. Ou se alguém comprar, não vão gostar. Talvez só a minha família goste. Então, olha só, você já entra com uma mentalidade que você vai fracassar na venda. Olha só, não só na venda, mas também as outras pessoas não vão gostar daquilo que você faz. Então, você já entra com um medo do fracasso. E às vezes você nem entra, né? Porque muitas vezes o medo do fracasso que ele faz, ele te trava totalmente. Outra expressão aqui do medo de fracassar é quando você acredita que não tem o conhecimento e a habilidade que você precisa e deseja, que não vai conseguir. Isso também é o medo do fracasso. Você não tem a habilidade ainda, não vai conseguir. Aí vamos supor que você abriu lá o negócio e está querendo começou a vender brigadeiros. E aí você viu que a galera está pedindo palha italiana, quer brownie, quer beijinho de coco, mas você ainda não sabe fazer isso. E aí você começa a ficar com medo de ter que desenvolver essas novas habilidades para vender essas coisas que a galera está pedindo. Beijinho de coco, brownie, palha italiana. E você ainda não tem a habilidade e você acha que não vai conseguir. Isso também é medo do fracasso. E outro tipo de medo do fracasso é quando você mesmo ou você mesma se autodesmotiva. Então aí você começa a dizer, geralmente você se autodesmotiva sem perceber, né? Porque você começa a dizer para os amigos, para a família, olha só, abri um negócio, tô vendendo doce,
mas eu acho que eu não vou conseguir vender bem. Eu não vou, acho que não vai para frente, isso aí não vai dar certo. Olha só, você mesmo está falando que não vai dar certo algo que você começou. Por quê? Porque você está querendo se nivelar por baixo, está querendo baixar as suas expectativas para não se frustrar, caso não dê certo. Então isso, o que acontece? Em vez de te motivar, vai te desanimar, vai roubar as tuas energias. Né? Você está colocando suas expectativas lá embaixo. Não que tenha que ficar numa sobre-expectativa, né? Não tem que ser muito alto, você precisa dosar. Mas colocar para baixo tende a te desanimar de ir em direção ao seu objetivo. Estou usando aqui um exemplo, né, bem aleatório aqui de alguém que queira vender, né, queira montar um negócio, e aqui eu estou dando um exemplo de um negócio de docinhos, por exemplo. Mas também tem outros fatores, né, tem outros sabotadores aqui. Tem esses dois que eu acabei de mencionar, mas também tem a vergonha de errar. Muitas vezes pode estar relacionada a isso. Eu não vou cozinhar, não vou fazer os docinhos para vender, porque eu tenho vergonha, né, também de ir bem. Então eu fico com vergonha de fazer essa parada. Então, só para dar aqui um abraço e as boas-vindas para a galera que está chegando. O Alho aí também chegou. Fábio, a Cláudia, um abraço aí para vocês. Sejam bem-vindos. Então, medo do fracasso e a vergonha, né, de errar, ela também tende a te desanimar. Né? Então, desanima. Por quê? Porque você acaba tendo uma sensibilidade maior às críticas, né? E por medo, né, de ser criticado, você acaba se autolimitando. E aí você não consegue, por exemplo, se o teu objetivo é, como eu estou seguindo o exemplo aqui de vender os docinhos, se você tem uma sensibilidade às críticas, né, e as pessoas falam, tá muito doce, né, esse brigadeiro aqui tá muito doce, esse beijinho de coco aqui tá muito doce, aí você às vezes leva pro lado pessoal, e aí se você tem uma vergonha de errar, o que isso vai fazer? Vai te desanimar, em vez de você buscar melhorar a sua receita. E aí, muitas vezes isso acontece também porque você tem um medo, né, de desagradar. Se você é uma pessoa que desde a infância ou da adolescência se acostumou aos estímulos, né, positivos das pessoas te elogiando, talvez você queira reforçar isso. E quando alguém te critica, por mais produtiva que seja a crítica, você internaliza aquilo como algo ruim. E aí o que isso faz? Obviamente que te desanima. E depois, para você reacender isso, é mais difícil. Por quê? Porque você já também começa a ver afetado a tua autoimagem, tua autoconfiança, porque você não lida bem com as críticas, você quer sempre agradar outras pessoas, tá entendendo? Então, terceiro sabotador, esse aqui é vergonha de errar. Quarto sabotador são comparações desproporcionais. Se tem uma coisa que também desanima muito, é você se comparar excessivamente com as outras pessoas, mas comparações desproporcionais. O que eu quero dizer com comparações desproporcionais? Você se comparar os seus bastidores com o palco das outras pessoas. O que é isso, Edu? Me explica melhor, né? Vamos lá, se você... eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estava lá no mestrado em filosofia na Universidade da Costa Rica, eu saí de comunicação social, fui fazer o mestrado em filosofia, eu não era da área, ainda estava meio inseguro, né? Eu estava indo para uma nova área, embora fosse algo que eu gostasse, filosofia e tal, mas eu estava lá e queria sentir uma necessidade de ir bem, né, ali nas aulas. Eu tinha uma vergonha, às vezes tinha vergonha de fracassar, mas necessitava uma necessidade de ir bem. No escrever para o trabalho e tudo. E olha só, quando tive o meu orientador, né, do meu projeto de pesquisa, eu comecei a me comparar com ele. E aí eu li os artigos que ele escrevia, eu li os livros que ele escrevia. Na época também era o assistente dele. Eu sentia como se eu tivesse que escrever já como ele, com aquele nível de clareza, de sistematização, de críticas. Então eu comecei a entrar numa comparação desproporcional. E aquilo, em vez de me motivar, me desmotivou, me travava às vezes, eu procrastinava para entregar os trabalhos que eu precisava. Então olha só, vê como a comparação desproporcional, ela te desmotiva, te desanima, em vez de te motivar, de ir em direção aos teus objetivos. E aquilo ali me prejudicou profundamente, né?
Eu já comentei em outras lives, mas eu quase fui expulso do mestrado por procrastinar algumas entregas, né? Principalmente a entrega do projeto de pesquisa. Eu procrastinei porque eu tinha medo de fracassar, eu tinha vergonha de errar, então eu queria escrever tudo muito bem feito. Por quê? Porque um dos meus sabotadores internos era, na época, o perfeccionismo. E eu não entendia, eu não sabia que parada é essa. Então eu tive que trabalhar, identificar qual era o sabotador e começar a trabalhar nesse sabotador, né, que era perfeccionismo e autocobrança excessiva. Hoje em dia eu chamo isso de PAE, P-A-E, perfeccionismo e autocobrança excessiva. Mas aqui, então, comparações desproporcionais vão gerar, né, sempre uma desmotivação. Então, é importante que você veja na sua vida se você está se comparando de maneira desproporcional com a outra pessoa. Se você está comparando os seus bastidores com o palco dessas outras pessoas. Talvez ela esteja indo super bem. Mas por quê? Por causa do tempo de experiência, ou porque ela teve mais facilidade, né? Talvez você tenha que trabalhar ainda melhor algumas habilidades, ou falta de habilidade, né? Você precisa compensar, mas a pessoa talvez esteja muito avançada, como era o meu caso com o meu professor, né? Ou seja, 20 anos de diferença, ele já era de filosofia, vem de comunicação. Então, olha só, totalmente desproporcional. E aqui uma outra, né, outro problema para pessoas perfeccionistas também. Metas irrealistas. Quando você tem meta irrealista, você muitas vezes vai traçar uma meta que ou é grande demais, né? Você não vai conseguir dar o passo, vai ter que dar um passo maior que as suas pernas. Isso vai gerar um desgaste emocional muito grande. Metas irrealistas muitas vezes estão relacionadas com prazos. Você tenta estabelecer um prazo muito curto, né? E aí você corre, você precisa se desgastar, você se cobra em excesso e não tem o resultado que você precisa. E isso, obviamente, que não vai te motivar, vai te desanimar e vai te manter no desânimo, porque você não está vendo os resultados que você deseja. Se você não está vendo nem os resultados, o que acontece? Frustração, decepção. Isso, em vez de te animar, desanima. Então, se você quer reacender o seu ânimo, você precisa ter metas que sejam realistas. Está entendendo aqui? Então, é importante manter as metas realistas. E se você tem uma tendência perfeccionista, mantém isso tatuado na mente, né? Preciso de metas realistas. Uma maneira de fazer as metas realistas é, obviamente, micrometas, né? Pensar numa meta de longo prazo, nas de médio prazo, nas de curto prazo, submetas. Isso é uma maneira. Mas isso aqui é um conteúdo para outra live, tá bom? E o sexto e último sabotador, aqui que eu vou te explicar, é o seguinte. Também está relacionado a isso, né? Quando você, com perfeccionismo, eu chamo de perfeccionismo e autocobrança excessiva, mas isso aqui é autocobrança excessiva e autocrítica, né? Geralmente, quando eu falo sobre perfeccionismo, eu falo sobre autocobrança excessiva, porque um dos braços do perfeccionismo é um sabotador interno, um dos bracinhos, pensa que o perfeccionismo é como se fosse um polvo, né? Cada tentáculo, às vezes, é um problema. A autocobrança excessiva seria uma espécie de exigência pessoal exacerbada, né? Excessiva. Quando você cobra muito de si, você cria muitas expectativas, você acha que precisa ser sempre o melhor. Isso aqui, às vezes, te leva a se cobrar mais do que você deveria. E a gente sabe que autocobrança em excesso não te leva a ter bons resultados. E não sou eu que estou falando isso, né? Isso tem base científica. Um estudo feito por Andrew Hill e esqueci o nome do outro, mas eram dois pesquisadores, né, do Reino Unido. Eles fizeram uma meta-análise sobre perfeccionismo, autocobrança e burnout. E aí eles começaram a estudar se as outras pessoas... Meta-análise é analisar alguns dados de outras pesquisas. Se eu não me engano, foram 43 pesquisas que eles reuniram. E aí eles começaram a pesquisar, investigar isso para ver se existia uma relação entre autocobrança e bons resultados. Eles queriam saber se aquelas pessoas que se cobravam muito, que eram perfeccionistas, elas tinham maiores chances de ter melhores resultados. E aí eles começaram a perceber que não, que pelo contrário, o grupo das pessoas que se cobravam em excesso, olha só, conseguia pouco ou nada de resultado maior que o grupo das pessoas que não se cobravam muito.
por outro lado, aquelas pessoas que se cobravam em excesso tinham uma desvantagem, porque elas aumentavam a predisposição delas a desenvolverem um esgotamento, ou seja, o burnout. Então, a autocobrança em excesso, ela não vai te levar a ter bons resultados, não necessariamente. E se você tiver bom resultado, pode ser pequeno, né? E vai ter um custo muito grande, que é aumentar as chances de você ter um esgotamento, né? Um burnout. Então, olha só como isso também serve né? Não serve, mas é um autossabotador. É um fator que te desanima e pode te manter no desânimo. Então, esses foram os 6 elementos, 6 sabotadores, né, que te desanimam, que muita gente não pensa quando vai falar sobre desânimo. As pessoas falam de desânimo em geral como, não, só estou desanimado hoje. Né? O desânimo que eu falei aqui hoje, eu não falei sobre esse desânimo pontual. Eu falei sobre um desânimo mais profundo e permanente, sem cair numa perspectiva clínica. Aqui eu não estou falando sobre anedonia nem sobre depressão, né? Nem aquela tristeza profunda e aquela tristeza que é prévia a um caso já de depressão. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre desânimo mesmo. Quando você se perde da sua meta, dos seus objetivos, da sua direção e começa a cair, né? Por frustração, por medo do fracasso, pela vergonha de errar, pelas comparações, tudo isso que a gente acabou de ver. Então, o desânimo de hoje que eu falei é justamente sobre isso. Então, se você curtiu essa live, já curte, né? Se você gostou desse conteúdo, já curte essa live. Lembrando que toda quinta-feira às 8 e 7 da manhã a gente se encontra aqui. E eu estou aqui para te ajudar, né? Para ser o seu professor, seu mentor e o seu consultor de superação e autossuperação. Lembrando que não existe superação de desafios e problemas externos sem autossuperação, sem superação de limitações internas. Não há tristeza que não passe, nem alegria que dure para sempre. Nossa vida, ela é e sempre será marcada de altos e baixos. Mas, na primeira parte, eu expliquei que esses altos e baixos, ou seja, esse desânimo, principalmente os baixos, né? O desânimo é o baixo da nossa vida. Quando a gente está nesse momento baixo, eu não estou me referindo à oscilação de humor. Eu estou falando em algo muito mais profundo. Estou falando sobre um desânimo que te desconecta, que faz você perder a direção em que você estava seguindo, em direção a um objetivo. Às vezes é na saúde, no estudo, no trabalho, é na alimentação, é procurando emprego, é se preparando para um concurso público. Então, se você está assistindo aqui comigo no Insta, continua comigo. Se você está assistindo no YouTube, pode pular um pouquinho, né? Passa um pouquinho para frente, porque eu vou fazer mais uma introduçãozinha aqui com a galera do Insta. Então, pode passar no YouTube, você vai ver um recorte. Agora, se você está assistindo no Insta, você está assistindo 2 partes, a segunda parte, né? Então, tem uma outra parte, recomendo que você assista. Agora é uma parte mais prática, é uma parte mais prática de como ressuscitar o seu ânimo. Por quê? Porque na primeira parte ela foi mais conceitual, foi uma base, né? Geralmente eu crio um fundamento. Esses nossos encontros de terça e quinta-feira às 8 e 7 da manhã, live do martelo e live da chave, eu não costumo dar coisa fácil, né? É simples, mas não fácil. Assim, não é uma técnicazinha qualquer que você vai pegar e vai já aplicar. Geralmente eu te ensino desde o princípio, com uma base. Eu quero que você entenda a base também, os fundamentos para aplicar aquilo com eficiência. Lembrando que eu estou aqui para ser o seu professor, seu mentor e o seu consultor de superação e autossuperação, porque não existe superação externa de desafios e problemas externos sem autossuperação, sem superação de limitações internas. Então, cada conteúdo desse aqui das lives que a gente faz, terça e quinta-feira, são mais profundos, são mais densos. Então, tem uma partezinha, essa agora, ela é um pouquinho mais prática, mas antes teve o fundamento dela. E eu já vou te passar aqui agora. Não, eu vou passar o fundamento. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Parece que está tudo rodando. Conferindo. Então, eu acho que sim. Vamos lá. Continuando. Então,
o que fazer quando desanimar, né? Agora eu vou te dar um manual mais prático de como ressuscitar esse ânimo na saúde, no estudo e no trabalho. E a primeira parte, a primeira lição aqui, ela também vem com um princípio. A primeira lição é saber que o nosso cérebro, ele é elástico, ele é flexível, né? Ele pode ser moldado. Por quê? Porque você pode aprender tudo, pode aprender muitas coisas, pode melhorar naquilo que você não é bom, que você não é bom ainda. Não esqueça de colocar o ainda aí, usando até aqui um pouco, lembrando, para ser mais sofisticado aqui, lembrando que Aristóteles falava em aquilo que é e aquilo que pode ser, mas ainda assim é. Vou explicar. Ele falava em um ser que é e um ser em potência. Por exemplo, esse microfone aqui, ele é um microfone, mas antes de ser esse microfone, ele foi um outro microfone. Foi um microfone que foi uma ideia, né? Uma ideia de alguém que criou esse microfone mentalmente, né? O HyperX Mini. Então, esse microfone alguma vez já foi um ser em potência, já foi algo em potência. Em potência é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Esse microfone se tornou. Então, se você ainda não é bom, se você não é bom em alguma coisa, uma revisão aí de estudos, se você não está indo bem nos estudos, você não é bom ainda. Ou você pode falar assim, segundo Aristóteles, eu sou bom, mas sou bom ou sou boa em potência. Potência é aquilo que pode vir a ser. Você pode até usar isso numa entrevista de trabalho, hein? E as pessoas perguntam aí, mas e aí, como é que é? Você é bom em comunicação? Aí você diz, eu sou bom em comunicação em potência, segundo Aristóteles. E aí você explica o porquê. Não. Brincadeira aqui, brincadeira à parte. Olha só, é importante você saber que o seu cérebro ele é maleável, ele é moldável. Existe um termo na neurociência que se chama neuroplasticidade. Isso para quê? Para explicar que o seu cérebro ele é moldável. Por quê? Porque tem os neurotransmissores, eles podem fazer várias conexões que te permitem desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, manuais, comportamentais, né? Então você tem sim essa possibilidade. Então, se você está desanimado porque não conseguiu, porque fracassou em alguma atividade, saiba que não significa que você vai fracassar de novo ou que você é incompetente. Você pode melhorar, entendeu? Você tem as condições, você tem a ferramenta principal para melhorar. Lembre-se disso. Outro ponto aqui é da neuroplasticidade, da mentalidade de crescimento. Você também, talvez você tenha mais problema, você esteja mais desanimado porque você tem uma mentalidade fixa. Você acha que não se deu bem em alguma coisa porque você não é capaz daquilo e aí veio um desânimo. Mas, uma vez mais, reforçando aqui, quando você desenvolve a mentalidade de crescimento, assume que existe a neuroplasticidade, que o seu cérebro ele é flexível, você pode melhorar, você pode mudar, você pode crescer, aí sim você está ativando um outro tipo de mentalidade, que eu já falei na outra parte da Carol Dweck, uma pesquisadora da Universidade de Stanford, chama de mentalidade de crescimento e eu complemento como mentalidade de autossuperação também. Né? Porque quando você tem uma mentalidade de crescimento e você aplica isso para superar suas pequenas limitações de forma intencional e consciente, você está aí desenvolvendo uma mentalidade de superação. Tá bom? Então, saber que seu cérebro é maleável também é saber que você pode se autossuperar com intencionalidade e com consciência. Para dar mais uma força aqui nesse primeiro ponto, eu aplicaria também um princípio. Se você quer bombar, né, se você quer fortalecer ainda mais essa sua ideia de que sim, você pode melhorar conexões cerebrais, né, você pode explorar essa neuroplasticidade ou mentalidade de crescimento, assumir um princípio. O princípio vem do Nietzsche, né? Eu bebi dessa fonte e aplico na minha vida, que é aquilo que não me mata, me fortalece. De maneira prática, você também pode pensar que aquilo que me prejudica, eu torno no que me fortifica. Então, aquilo que me prejudica agora, eu vou tornar em algo que vai me fortificar amanhã. Entendeu? É a mesma coisa que pensar aquilo que não me mata, me fortalece. Se o desânimo bateu, porque você fracassou, porque você está triste, alguma coisa, vê lá a outra parte. Mas se o desânimo bateu, você não está conseguindo reacender esse ânimo para tocar o projeto que você quer, teu objetivo, na saúde, estudo ou trabalho, né? Pensa que não necessariamente precisa ser assim. Né? Isso
pensa que isso pode te fortalecer. Aquilo que não me mata me fortalece, aquilo que não te mata te fortalece. Estamos entendidos? Então, outra coisa, tentar segundo ponto aqui. Agora vamos para o segundo ponto para você reacender esse ânimo. Tentar identificar as reais raízes do desânimo. Por quê? Porque eu falei que muitas vezes as pessoas confundem um desânimo com uma desavença no trabalho com alguém, ou uma discussão amorosa, afetiva, ou um término, ou uma demissão no trabalho. E as pessoas vão desanimar, obviamente, vai ter uma oscilação de humor, isso é normal. Mas tem algo muito mais que isso, porque por mais que exista essa oscilação de humor, você pode tornar, sim, isso em algo que é superável. Mas tem casos em que as pessoas se permanecem no desânimo por muito tempo. E aí esse é o problema. Desânimo, ele não necessariamente... Ele teve um gatilho, né, que pode ter sido esse término, essa desavença, alguma coisa, mas aí você precisa revisar e ver com profundidade se ela está relacionada com algum tipo de autossabotagem, se é algum dos seus sabotadores internos. Entendido? Às vezes, ou se também está relacionado à tua mentalidade fixa, ou a uma baixa capacidade de resistência, né, que é a resiliência, que é uma baixa capacidade de resistir à frustração. Se você teve frustrado seu objetivo, aquilo te desanimou, desencadeou um desânimo tão grande que você não consegue retomar. Então você tem uma baixa capacidade, uma baixa resistência à frustração. E aí você precisa trabalhar esse aspecto. Também está relacionado a medo do fracasso, né? Como eu falei da última vez, na live anterior, na parte anterior. Pode ser vergonha de agradar. Dá uma olhada naquela live, você vai ter 6 tipos de autossabotadores que provavelmente te desanimam, ou que pode desanimar. Se você tiver um deles, provavelmente vai te desanimar. E aí, se você identificar, você vai ter mais chances de ressuscitar o seu ânimo. Então, vamos para o terceira lição aqui para você reanimar o seu ânimo. Restabelecer o ânimo, que também, para também fortalecer, pensa em restabelecer o seu ânimo e também fortalecer o foco, a disciplina e a motivação, usando uma estratégia paulatina. Então você vai pensar em reanimar o seu ânimo, restabelecer ali o foco, disciplina, motivação, mas com estratégia paulatina. O que é paulatino, Edu? Passo a passo, pouco a pouco. Aquilo que vai crescendo, né? Pouco a pouco. Por exemplo, você pode pensar grande, né? Construir novos hábitos na alimentação, no estudo, no trabalho. Vou te falar que isso é grande, não é pequeno. Construir novos hábitos sólidos não é fácil, né? Então pode pensar que isso é pensar grande, mas você começa pequeno. Então pense grande, comece pequeno. Se você era uma pessoa que tinha o hábito de ler ali por 30, 40 minutos, algum livro, não necessariamente relacionado ao trabalho, e perdeu esse hábito, você quer retomar ele, lia 1 hora, 1 hora e meia, 2, né? Você era já como o Warren Edward Buffett, ou como Bill Gates, pessoas que leem muito. Você então precisa retomar. Para retomar esse hábito, você precisa voltar pequeno, começar paulatinamente. Por que não 5 minutos antes? Se é para estudar 1 hora, por que não começar com 5 minutos a primeira semana? Aumenta depois para 7 minutos, 10 minutos, 15, 20 e assim vai sucessivamente. Eu, por exemplo, comecei com essa estratégia para correr a maratona. Em setembro eu vou correr uma maratona, a Maratona de Berlim. Eu vou realizar esse sonho, espero realizar. E comecei o treinamento bem antes. Por quê? Porque eu quero uma semana, comecei a correr uma vez, comecei a fazer os exercícios que eu não estava fazendo com tanta frequência antes, que eram os funcionais. Alongamento eu sempre fazia, todos os dias, mas faltavam às vezes os funcionais. E a corrida, sair para correr. Aqui era inverno, eu não consegui correr no inverno daqui de Berlim. Então, estou começando pouco a pouco, mas com foco em correr essa maratona de Berlim. Então, comece dando os pequenos passos. Olha só, para quem vai correr 42 quilômetros, né, e agora eu estou correndo o quê? 5 quilômetros às vezes.
6 é pouco em comparação. Mas por quê? Porque eu decidi começar pequeno. De novo, eu já corri uma maratona pessoal, né? Essa vai ser a primeira prova oficial, mas eu decidi começar pequeno, como estratégia para baixar a minha autocobrança. Então, esse é o terceiro, comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno. Quarta parte é priorize. Priorizar vai te ajudar a vencer, a reanimar também, porque você vai começar a ter mais clareza do que você quer, porque você quer também, é importante você manter isso contigo e começar a pensar no que é mais importante e que você pode começar pequeno. E fazer isso pensando na prioridade te permite também pensar um pouquinho naquela regrinha de Pareto, né? Qual é o 80-20 aqui da minha atividade? Passar em concurso público, transição de carreira, conseguindo um emprego, me alimentar bem. Qual é você? Se você precisa pensar, né? Abrir um negócio, qual é o 80-20 agora que eu posso fazer? Ou seja, 20% de atividades que geram 80%. Então, quais as atividades que estão ali, que são pequenas, mas que geram grande impacto? Eu posso começar por elas, priorizando o que precisa ser feito, sabendo o que vai gerar mais impacto, sem que isso jogue contra essa minha reascensão ao ânimo, né? Essa minha estratégia de me reconectar de novo com aquilo que eu estava fazendo. Tem que ser algo que não, ou seja, algo que você vai priorizar e que não vai te prejudicar, não vai gerar um grande esforço para você, a ponto de te fazer se desgastar de novo e se desanimar. Não, tem que ser estratégico nessa. Então priorize, saiba priorizar. Quinto e último ponto aqui para reacender, ressuscitar, reavivar o seu ânimo. Aqui é algo mentalidade, né? Aqui vai mais na cabecinha também. Começar a eliminar expressões, pensamentos, até mesmo a fala de lamentações, de reclamações, né? Tudo bem que você pode lamentar uma vez ou outra algumas atividades, mas tem algumas expressões que elas são lamentações que te colocam numa posição de vítima. Olha só, quando você se coloca numa posição de vítima e não deveria estar, você muitas vezes se desconecta da autossuperação, né? E é importante você estar conectado intencionalmente, conscientemente, com os teus movimentos de autossuperação. Ou seja, autossuperação, superar aquelas limitações internas. Então, quando você tem alguma expressão do tipo, logo agora, né? Logo agora, ou sempre comigo, pois isso acontece sempre comigo, tinha que acontecer comigo, né? Você está lamentando, você está meio que chorando, choramingando. Imagina as pessoas, né? Obviamente que na pandemia foi um caso mais extremo. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, todas as pessoas foram pegas de surpresa, mas algumas pessoas, em vez de pensar em que tinha que acontecer logo agora, né? Algumas pessoas estavam indo bem, alguma coisa aconteceu, né? E interrompeu aquele bem-estar que ela estava tendo, estava focada, direcionada, em vez de elas pensarem. Então, olha só, então tem um lado das pessoas falar logo agora, né? Porque tinha que acontecer. Elas, em vez de pensar nisso, o que elas fizeram? E agora? O que eu faço para contornar essa situação? E aí você já assume uma outra postura. A de o que eu vou fazer agora, já que isso aconteceu? Então, em vez de você se colocar ali na posição de vítima em que vai lamentar e reclamar, você já coloca numa posição em que, como eu supero isso? Né? Eu sei que vai ser difícil, ou que está sendo difícil, como eu supero essa parada? Então, às vezes vem até por uma expressão bem natural, né? Às vezes vem com algo do tipo, você erra, comete algum erro, algo bobo. Se você está lavando a louça, vai lá, esbarrou em alguma coisa ali na pia, quebrou um pedaço da louça, de um prato, de uma xícara, uma coisa, você, puta que pariu, eu sou muito burro mesmo. Aí fica, já manifesta, né? Porque às vezes isso vem assim, naturalmente, como um reflexo. E aí é o momento que você precisa ter o estalo, né? Fala, opa, calma aí, não, falei, dei mole, vacilei, né? Vou prestar mais atenção. Então,
tá se policiando nesse aspecto. Isso é fortalecer mentalmente também, fortalecer mentalidade também de superação. Pode parecer pequeno, mas tem efeitos. Porque isso depois pode desencadear uma baixa do seu humor. E aí te prejudica em algumas tarefas. E se prejudica em algumas tarefas importantes que você precisava fazer ali no dia, se você se frustra, tem menos resultado, pode cair, né? Pode te bloquear ainda mais. Então, importante manter isso em mente, tá bom? Tô vendo aqui que a Carolina entrou. Só relembrando aqui, isso aqui é a segunda parte de 2, né? Essa é a segunda parte, fiz uma e aqui eu estou complementando. Se você quiser, depois assiste a primeira parte, o que a live de hoje é a 24ª live da chave, o que fazer quando desanimar, tá bom? Então, dá uma olhada lá na primeira parte, depois pula para essa aqui, ou então assiste essa aqui, e depois assiste lá, e aí depois você monta esse quebra-cabeça na sua mente. Mas é isso, mais 5 passos aqui. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas você pode utilizar essas 4 lições aqui para te fortalecer a ressuscitar, a reanimar o seu ânimo. Lembrando que essa segunda parte e a primeira está recheada de informação, conteúdo que é a base para te ajudar a entender o que é isso do desânimo, por que você fica desanimado. Qual é a verdade sobre o desânimo? Então vai lá e assiste. E se você curtiu essa segunda parte também, já deixa um like. Se você não tiver inscrito, se inscreve no canal. Se você não estiver me seguindo, já me siga também. Porque eu tô aqui para te ensinar as estratégias para você vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então aí um abraço pro Fernando, ele falou aí que voltarei nas outras lives. Boa, Fernando. Seja muito bem-vindo, cara. Então aqui vou esperar. Então terça-feira às 8 e 7 da manhã, live do martelo. Quinta-feira às 8 e 7 da manhã aqui com a live da chave. Todo dia também tem conteúdo no Insta, né? Aí tem os conteúdos mais curtos, mas esses aqui são os nossos encontros mais profundos e mais densos, né? São conteúdos mais profundos em que eu consigo explicar melhor a base e não somente da técnicazinha, da hackzinho, né? Esse é um conteúdo mais profundo. Então seja bem-vindo. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço, Fernando. Abraço a todos. Tchau, tchau.